E se eu te dissesse que você não precisa de mais disciplina, não precisa de mais motivação, e talvez nem precise de uma nova rotina, porque o verdadeiro motivo de você procrastinar não está na sua agenda, está na forma como você enxerga a si mesmo. A maioria das pessoas tenta mudar os hábitos sem perceber que continua obedecendo a mesma identidade, e enquanto isso acontece, o cérebro faz exatamente o que foi treinado para fazer, manter você no mesmo lugar. Hoje eu quero mostrar como 24 horas podem ser suficientes para interromper esse ciclo e começar a reprogramar sua mente. Existe uma mentira que muita gente acredita, a ideia de que procrastinação é simplesmente preguiça. Mas se isso fosse verdade, você não sentiria culpa depois de adiar algo importante. Você não ficaria frustrado consigo mesmo. Você não passaria horas pensando na vida que gostaria de ter. A procrastinação quase nunca é falta de vontade. Na maioria das vezes, ela é uma forma de proteção. Uma forma silenciosa de evitar desconforto. O cérebro humano tem uma prioridade acima de qualquer outra. Não é felicidade, não é sucesso, não é realização, é segurança. Por isso, tantas pessoas permanecem anos em situações que detestam, empregos que odeiam, rotinas que esgotam, relacionamentos que não fazem mais sentido, porque o cérebro prefere um sofrimento conhecido a uma mudança incerta. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você acredita que está tentando mudar, mas na prática continua reforçando os mesmos caminhos mentais de sempre, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, as mesmas fugas. E quanto mais você repete algo, mais automático aquilo se torna. Agora pense em quantas vezes por dia você pega o celular sem necessidade. Quantas vezes abre uma rede social apenas para matar alguns segundos. Quantas vezes procura mais um vídeo, mais uma dica, mais uma estratégia, mais uma motivação. O problema não é buscar conhecimento. O problema é transformar conhecimento em fuga. Porque enquanto você está consumindo, não precisa enfrentar a própria vida. É por isso que este plano começa com uma regra simples. Durante as próximas 24 horas, pare de procurar respostas por um dia inteiro. Não tente descobrir mais um método. Não tente encontrar mais uma solução mágica. Apenas observe, porque existe uma diferença enorme entre aprender algo e finalmente enxergar o que está acontecendo dentro de você. Pegue uma folha de papel. Não faça isso mentalmente. Escreva. Quando você apenas pensa, sua mente consegue escapar. Mas quando escreve, você é obrigado a encarar a verdade. E a primeira pergunta é simples. Se nada mudar nos próximos 10 anos, como será uma terça-feira comum da sua vida? Pare e imagine isso de verdade. Onde você estará morando? Como estará a sua saúde? Como estarão suas finanças? Como estará a sua rotina? Porque a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito, mas os anos passam muito mais rápido do que imaginamos, e uma década de pequenas desculpas produz uma vida completamente diferente. A segunda pergunta é ainda mais desconfortável. Qual insatisfação você aprendeu a tolerar? Todo mundo tem alguma área da vida onde decidiu sobreviver em vez de viver, algo que incomoda há anos, mas que se tornou tão comum que parece normal. E talvez seja justamente aí que esteja a raiz da sua estagnação. A terceira pergunta revela algo que quase ninguém gosta de admitir. O que alguém concluiria sobre sua vida observando seus comportamentos e não suas palavras? Porque palavras são intenções, comportamentos são evidências. Muita gente diz que quer crescer, mas passa horas fugindo. Diz que quer mudar, mas continua alimentando os mesmos hábitos. Diz que quer liberdade, mas toma decisões baseadas no medo. E então, chegamos à pergunta mais importante de todas. Qual identidade você precisaria abandonar para realmente mudar? Porque talvez você ainda esteja carregando uma versão antiga de si mesmo. A identidade da pessoa que sempre deixa para depois. A identidade da pessoa que acredita não ser disciplinada. A identidade da pessoa que começou a se definir pelos próprios fracassos. E enquanto essa identidade existir, todo novo hábito será uma luta. É aqui que a maioria falha. Ela tenta adicionar comportamentos novos, mas continua pensando da mesma forma. Tenta agir como alguém disciplinado, enquanto continua acreditando ser alguém sem disciplina. Tenta agir como alguém confiante, enquanto continua se vendo como alguém inseguro. E essa contradição consome energia todos os dias. Por isso o objetivo dessas 24 horas não é mudar sua vida inteira, é criar clareza. Porque clareza vem antes da transformação. Quando você finalmente enxerga o que está acontecendo, enquanto continua acreditando ser alguém sem disciplina. Tenta agir como alguém confiante, enquanto continua se vendo como alguém inseguro. E essa contradição consome energia todos os dias. Para de lutar contra sintomas e começa a atacar a raiz. Você entende que o problema não é a procrastinação. O problema é a identidade que a sustenta. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando organizar a superfície. Novas metas, novas agendas, novos aplicativos, novas promessas, mas continuam ignorando a pergunta central. Quem eu me tornei? Porque é essa resposta que determina quase tudo. Suas escolhas, seus hábitos, seu futuro.
Você não vai transformar sua vida em 24 horas, mas pode transformar sua direção. E às vezes isso é tudo que uma pessoa precisa. Um momento de honestidade, um momento de silêncio. Um momento para finalmente parar de fugir. Porque mudança real não acontece quando você adiciona mais uma tarefa à sua rotina. Ela acontece quando você começa a reescrever quem acredita ser. Porque antes de controlar seus hábitos, você precisa aprender a controlar a si mesmo. Inclusive, foi exatamente sobre isso que falei no último vídeo do canal. Mostrei como algumas pessoas conseguem permanecer calmas, firmes e inabaláveis mesmo sob pressão, sem discutir, sem se justificar, sem perder o controle emocional. O nome do vídeo é Como se tornar inabalável em qualquer situação social. E sinceramente, se você aprender a dominar sua mente quando está sozinho e aprender a manter essa mesma firmeza quando está diante dos outros, sua vida começa a mudar de uma forma que a maioria das pessoas nunca experimenta. Então, quando este vídeo terminar, assista ao próximo que está aparecendo na tela, porque ele é o complemento perfeito para tudo o que conversamos hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal e deixa nos comentários. Reiniciando meu cérebro, valeu!